paz seja contigo. Para que a gente possa viver as coisas novas, temos que deixar para trás as velhas que não edificam o reino de Deus. Tente verificar na sua história quais são os lugares habitados por medos. Medos dizem de lugares onde não somos dominados pelo amor de Cristo. E pode ser uma boa referência de por onde começar. Tá bom? Neemias, capítulo de número 3. O sumo sacerdote, Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacu, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Arsená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acor, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seu supervisor. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Zadom, de Meronote, homens de Gibeon, de Mispá e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atus, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam o outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salom, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi
até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a eles, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enadab, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente à subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Benio, filho de Enadab, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e pela torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo, que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Mer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e as portas das ovelhas dos ourives e dos comerciantes, fizeram os reparos. Duas coisas rapidinho. A primeira é que lá no verso 5, alguns nobres não quiseram participar da restauração porque rejeitaram a orientação de seus supervisores. E a outra coisa é que em todo esse percurso a gente vê perfumista, a gente vê ourives, a gente vê governadores, a gente vê muita gente envolvida que não era construtor, que não era pedreiro, mas eles se movimentam para edificar praticamente em frente à sua casa, em frente a determinados lugares onde eles residiam, alguém da família. Preste atenção. Quando você começa a restaurar a sua parte, você edifica o muro todo, você protege outras pessoas, edifique relacionamentos saudáveis, cuide de você. Não fique julgando outras pessoas e você já fará pelos outros, porque você guardará a cidade de Deus. Deus te abençoe.